Humberto, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Afonso. Eu estava E a querendo vocês, né, começar. estarem aqui. Obrigado, gente. Querendo começar é, voltando bem à fita, né, na história do livro, naquele momento em que o De Franceschi te convidou para realizar para fazer esse livro, aliás, pelo Instituto Moreira Salles na época, né? Isso é o E Instituto Moreira conta Salles. essa historinha pra gente. O Instituto Moreira Salles estava construindo uma Casa da Cultura e inaugurá-la lá em Poços de Caldas. E queria marcar isso com alguns eventos. Um deles foi essa ideia do Antônio Fernando De Franceschi, o poeta, né, que era o superintendente. Ele imaginou um estudo sobre essa relação um pouco peculiar que tem em Minas Gerais. Não sei se vale para hoje, não. Vocês poderiam até dizer para mim. Entre atividade jornalística e atividade literária. E, enfim, então ele pôs à minha disposição uma série de pesquisadores, outros escolhi, contei com a ajuda, inclusive sua, importante, e comecei a fazer uma pesquisa desse livro que, segundo ele, ia chamar Minas de Letras. Pelo amor de Deus, né? Ele Minas, né? E eu cheguei, assim, a coisa óbvia é que eu não seria capaz de fazer um estudo. Não é? A minha mãe já dizia que eu não era nada estudioso. Né? E, de fato, eu percebi que você tinha ali uma série de personagens, não só importantes, como muito interessantes. Você tinha uma turma, várias camadas de rapaziada, da geração do Drummond até a minha geração, não é? Que eu não acho que seja o final de alguma coisa, não, mas foi muito peculiar, também quero falar um pouquinho disso, o que foi essa geração suplemento, que um pouco começou a se dispersar em 1970. Ela se constituiu em meados dos anos 60 e, uns 5 anos depois, ela entrou num natural processo de dissolução. Né? Você conseguiu criar um belo esqueleto, né, dessa tendência dos mineiros de descambar para o jornalismo, mas naquela época, na verdade, obrigatório, né? Tinha que viver, tinha que trabalhar para poder escrever, né, Humberto? Não havia muita opção em Minas Gerais para um escritor. No Brasil, de forma geral, não havia. Né? O escritor, o que é? Ele ia ser funcionário público e jornalista. O jornalismo era mais um bico, uma coisa assim meio diletante, mas era uma forma de ganhar vida, de complementar ali um orçamento. Né? Bom, mas por cima disso eu percebi que os personagens eram muito bacanas, tinham uma série de histórias, e quando você tem bons personagens e boas histórias, né, eu estava dizendo até aí para o Carlos Herculano, você precisa ser uma anta para malbaratar essa coisa e estragar o que pode ser isso. Né? E percebi também que uma geração julgava para a seguinte uma espécie de uma laçada e a coisa ia andando, fazia uma corrente muito legal. E eu não sou um pensador, vocês já perceberam, aqui nesses 5 minutos. Eu sou um contador de histórias. Então tinha um material ali de primeiríssima ordem. Eu fiz aquilo num tempo muito breve. Entre começar e terminar o livro foram 7 meses, o que é prematuro em qualquer caso, né? Enfim, contei com ajuda importante, pessoas, você, outras. Lembro aqui a Marina Timburibá, a Juliana Duarte, entre outros, né? Muita gente que fuçou por conta própria ou executou algumas pautas que eu pedia. Né? A coisa maluca foi que eu escrevi esse livro, hoje não aguentaria mais, eu escrevi esse livro entre 7 da manhã e 9h30 da manhã. Eu trabalhava na sucursal, eu chefiava a redação da sucursal do Jornal do Brasil em São Paulo. Então eu chegava às 7 horas, escrevia, 9h30 começava aquela pepinaiada de redação, eu virava jornalista. Nos fins de semana era sábado e domingo, eu ia para lá, para esse lugar, na Avenida Paulista, ficava ali, escrevendo. E ao mesmo tempo que escrevia,
eu viajava e pesquisava, entrevistava. Era um pouco como uma plantação que você faz para colher imediatamente. Para isso me foi muito útil o fato de ser jornalista e ter aquela é uma expertise mesmo, né, do jornalista de resolver a coisa de uma maneira muito rápida. Na reta, estou me estendendo muito aqui, não? Na reta final, assim, o Franceschi submeteu esse livro a alguns leitores. Eu tive uma sorte assim incomparável, que os originais do Desatino da Rapaziada foram lidos pelo Iglesias. Isso foi uma escolha minha. O Iglesias foi uma escolha minha, que eu queria que ele checasse algumas informações históricas, para não dizer uma besteira. Porque quando você age muito rápido, quando você procede muito rápido, você pode errar bastante ali. Não tinha, felizmente, muita coisa para corrigir. Mas devo a ele, por exemplo, o fato de ter dito, olha, o fulano de tal é um fulanão de tal aqui, cujo nome não direi nem sob tortura. Ele achou, você podia inflar um pouquinho mais esse camarada. Não foi o verbo que ele usou, não, foi uma coisa desse tipo, sabe? Você podia... e ele me fez ver que eu teria, inclusive, problemas se eu não fizesse isso. E, de fato, eu reconsiderei, dei uma enchidinha de bola ali e tal. Então, ele serviu um pouco assim como um diplomata ali de uma boa causa, né? Prudente causa mineira. Outra pessoa que leu o livro, a pedido aí do Franceschi, sem que eu soubesse, foi ninguém menos do que Antônio Cândido. E Antônio Cândido escreveu, quando terminou, ele escreveu uma carta para o Franceschi, que me fez uma cópia que eu tenho lá e que me deixa de ego duro, vamos dizer assim, porque é o Antônio Cândido, né? A avaliação que ele fez foi uma avaliação muito generosa, mas enfim. Alguém mais que leu o livro foi um querido jornalista, um dos mais brilhantes assim da minha geração, um pouquinho mais velho, está falecido, já faz 3 anos, que é o Geraldo Mayrink. Não sei se quem conhece Geraldo Mayrink, eu acho uma das pessoas mais brilhantes que eu vi passar em redações até hoje. Brilhante, uma pessoa maravilhosa. A ele eu devo, por exemplo, essa coisa esplêndida, que é o título do livro. Sabe? A coisa quando você termina um livro, às vezes, você não sabe, sobretudo quando você trabalhou nesse ritmo, você perde um pouco a noção da coisa. Aí eu estava exausto, eu não queria mais nem pensar nesse livro por um tempo, né? O Geraldo veio com essa sugestão, eu lembro que o Iglesias caiu para trás. Você vai deixar, Humberto? Eu falei, assim, eu tive 30 segundos de indecisão até descobrir que o título é maravilhoso, é das coisas melhores que ele tem, assim, né? Ele tem um apelo, ele tem uma exatidão em relação ao conteúdo do livro, né? Livro, inclusive o título é do Drummond, né? Conta a história do título também. Do Drummond, não. Esse título, ele apanhou esse título. Né? Não, ele apanhou esse título no meio de uma coisa que está no livro, da qual eu não tinha me dado conta. Tinha aqui em Belo Horizonte um cronista da velhíssima geração, anterior ao Drummond. Um cronista interessante, viu? Que alguém deveria até juntar o trabalho dele e botar em livro. Chama-se Moacir Andrade. Moacir Andrade era um recionário em literatura, mas um escritor bem interessante, documentou bem Belo Horizonte. E ele, anos depois do modernismo, o modernismo foi uma derrota pessoal dele, né? Foi desbancado por aquela moçada. Ele escreveu uma coisa assim, que os rapazes desatinados invadiram o templo e quebraram o templo de Apolo e quebraram as estátuas dos deuses, uma coisa assim. E o Geraldo sacou muito bem que toda geração literária vivaz, né, digna desse nome, assim, de geração jovem, ela é um pouco desatinada, ela tem que ser, né, em relação ao que veio antes e até para se afirmar, né. Então eu devo isso ao Geraldo, devo a ele uma orelha que eu acho muito divertida, que eu fiz questão que agora
quando a Companhia das Letras me avisou que ia fazer uma reedição, né? Porque o livro teve algumas reimpressões, mas com a mesma cara e com o mesmo tudo, né? E agora a companhia queria, pelos 20 anos, fazer um negócio assim, e eu briguei um pouco pela manutenção dessa orelha escrita pelo Geraldo Marinho, que tem uma leveza, uma graça muito próprias dele. Bom, e o outro leitor foi ninguém menos que Otto Lara Rezende. Eu tenho na minha casa uma encadernação em espiral do Desatino da Rapaziada, dos originais do livro. Esses originais anotados página a página, corrigidos, cheios de pitacos, cheios de observações gozadas, cheios de extrapolações até, do Otto Lara Rezende com lápis. Ele leu aquele negócio, ele ralou pelo livro afora, ele ajudou a pescar umas coisas que eram imprecisas ou impróprias ali dentro, ele me corrigiu algumas feiuras estilísticas que embora eu seja cuidadoso com isso, naquele ritmo talvez eu não tivesse me dado conta. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Otto, como eu próprio, num outro grau, né, eu acho que você vai escrever, escreve direito. Não é? Vai escrever, escreve direito. E tinha, no entanto, nesse livro, tinha umas coisas, de repente eu dizia, por coincidência, começava assim uma frase, por coincidência, ele pegou o lápis dele, circundou o por e o cor. Tinha um porco. Acho que a maioria dos leitores passaria batido, né, em cima de um negócio desse, mas é tal coisa. Vai escrever, escreve direito, porque não precisa desse suíno ali perdido nessa coisa, né? E esse toque do Otto me foi muito, muito útil, porque aí eu repassei o livro à luz dessa preocupação. Então tinha coisas, falava de um botequim, tinha assim, o que acontecia lá? Eu dizia, ali se fazia, não sei o quê. Alice, sabe? Não é o País das Maravilhas. Né? Então você dá um outro jeito. E na medida do possível, na medida das minhas limitações e das condições de tempo para produzir esse livro, eu pude, graças ao Otto, que acendeu essa luz vermelha para mim, dar uma repassada boa, que fiz agora com um pouco mais não só com a perspectiva do tempo, mas com mais experiência. A gente vai ficando mais... a gente vai escrevendo com mais dificuldade, vai ficando mais exigente. Sabe disso aqui o Jaime Prado Gouveia, a quem toda semana eu submeto a leitura prévia das minhas crônicas lá do estado de São Paulo. E ele pena com o negócio, porque eu mando uma crônica, daí a pouco mando uma outra. Não, vale esta, não vale esta mesmo, esqueça as outras. Não é? Porque na hora que você vai reler, um pouco naquele negócio que o Monteiro Lobato fala, que os erros ficam escondidos ali, as feiuras, todas as verrugas e perebas do texto, até o momento em que o texto seja um fato consumado. Né? Quando você vai ler impresso, você se dá conta de um monte de porcarias que deixou passar. Então, enfim, eu me tornei um cara mais... Não estou dizendo que eu faça hoje seja um negócio remotamente próximo da perfeição, mas tem essa preocupação obsessiva. Então, na releitura que eu fiz do Desatino da Rapaziada, que foi a primeira releitura desde então, porque eu voltei a um pedacinho ou outro nesses 20 anos, às vezes para checar uma informação em função de alguma outra coisa que eu estivesse escrevendo, mas eu nunca tinha feito essa leitura de cabo a rabo. E vi, então, que dava para você passar uma faquinha, passar uma plana em algumas coisas, modificar mínimas coisas mais estilísticas. Né? Já te interrompendo um pouquinho, Chega, para a gente né? começar a contar caso. Se você tivesse que enumerar algumas características que delinearam essas... Nós estamos falando de 2 gerações aí, ou 3 gerações? Não, mais. Mais, né? Mais. Essas gerações, qual
qual linha que você colocaria para cada uma dessas gerações? A primeira, por exemplo, saiu daqui por causa de política, basicamente por causa de política, né? Qual que você já pensou Não, se nisso? saiu daqui por causa de política? Não, tem uma frase maldosa do Afonso Romano de Santana, né? Que a primeira geração historicamente aí, que é a geração do Drummond, saiu com os políticos. O Drummond saiu como chefe de gabinete do Gustavo Capanema no Ministério da Educação e Saúde. Aí diz o Afonso Romano que a geração seguinte, que é a do Fernando Sabino, saiu com as filhas dos políticos, né? E é um pouco razão, né? Tem um pouco isso aí. O Otto era genro do Israel Pinheiro, o Fernando que se casou com a filha do Benedito Valadares, que era governador. Mas é maldade, né? Aí diz o Afonso, com aquela pavonice que lhe é peculiar, que ele saiu pelos seus próprios meios falei, não, você só não achou um político e uma filha de político, né? Essas gerações são todas muito interessantes e tem uma passagem de bastão de uma para outra, assim, que tem uma certa suavidade, a não ser um outro capítulo disso aí. Às vezes você tem um degrau assim, um pouco acentuado, né? Mas para minha geração, não sei se eu posso falar em nome da minha geração, eu falo muito a título pessoal. O pessoal para o qual eu olhava era a turma dos chamados Quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? Que era aquela turma do Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Hélio Pellegrino, e que eram, assim, na minha... Só como referência, eles saíram daqui quando? Fernando saiu em 44, o casado com a filha do Benedito. O Paulo saiu em agosto de 45, o Otto em janeiro de 46 e o Hélio ficou um pouco mais aqui, saiu em 52. Enfim, quando eu adolescente, olhava para essa turma, era tudo o que eu queria ser. Não é? Uns caras assim bonitos, ricos, famosos, eu achava que eram ricos, né? Moravam no Rio de Janeiro, que era tudo que eu queria na época. Enfim, tinha um ar assim não tinha aquele physique de rolo de escritor, escritora antiga, né? Tipo aqueles caras de gabinete, Álvaro Lins, uns caras que você imagina, o habitat do cara é um negócio cheio de livro. Não, eles eram as figuras do mundo, tinha um trânsito assim legal na vida social também, né? E eu pessoalmente olhava muito para o Ivan Ângelo, que é uma pessoa de quem eu tenho a sorte de ser hoje muito próximo. Em São Paulo somos vizinhos, assim, toda quinta-feira pelo menos a gente toma um cafezinho, né? E o Ivan é um cara, assim, me lembro do interesse com que eu lia, por exemplo, os contos dele que saíram naquele livro Duas Faces, que é um livro de 61. Eu olhava para o Ivan como quem olha para um cara, para um veião. Ele tinha o quê? Um dia eu me enchi de coragem, levei um conto para ele, eu tinha 20 anos, ele era um senhorzão, ele tinha 29, imagina você. Enfim, todas elas eu acho que foram assim interessantes, todas, mas eu olhei mais para essa turma dos vintanistas, como diria o Mário de Andrade, né, a respeito da turma do Fernando Sabino, para o Ivan e para essa turma do Ivan. A turma do Ivan é uma que se chamou Geração Complemento. Esse nome veio de uma revista da qual eles tiraram 4 números, parece, aí na segunda metade da década de 50. Era uma geração muito interessante, porque foi a primeira que não era só de escritores. A geração do Drummond, por exemplo, era totalmente literária. O pessoal era um bando de escritores, né? Já a geração do Fernando também era isso. A geração um pouco em seguida do Fernando, que é a do Iglesias, do Outran Dourado, do Sábato Magaldi, do Wilson Figueiredo, do Jacques do Prado Brandão e outros, era um pessoal de literatura. E essa turma... Não, em seguida vem a turma do Afonso Ávila, do Rui Mourão e do Fábio Lucas, que eram ratos de livraria também.
quando vem, em meados dos anos 50, essa geração do Ivan é a geração do Silviano Santiago, que eram escritores, mas tinha também o Klaus Viana, que era uma figura, como talvez nem todos saibam, uma figura central na história da dança no Brasil. Um camarada que lá em 1950 e poucos botou uma sapatilha no pé, imagina, em Minas Gerais, como é que era isso. Foi um cara revolucionário no departamento dele. Você tinha um cara que na época era um contista, que se chamava Ezequiel Neves, que veio a ser um roqueiro tardio, né? Quanto mais velho ele ficava, mais desbundado e mais ligado a essas coisas de vanguarda. Foi o cara que fez a cabeça do Barão Vermelho, do Cazuza. Você tinha gente de teatro, de artes plásticas, ou seja, antes que se usasse esse termo, era uma coisa meio multidisciplinar. Eles se interessavam por tudo. Cinema, havia um interesse muito grande. Ninguém fazia cinema, eles eram, sei lá, cineastas passivos, né? Mas se reuniam em torno de uma revista que houve aqui, e que foi das poucas coisas feitas em Minas Gerais que tinham uma importância realmente nacional, que é a revista de cinema do Ciro Siqueira, do Jacques do Prado Brandão e de vários outros. Então eu achava muito interessante aquela turma, né? De vez em quando cruzava com esse pessoal na rua. Eu achava meio escandaloso e meio fascinante ao mesmo tempo. O Ivan Ângelo andava de sandália em Belo Horizonte, não usava esse negócio aqui. Sabe? Tinha umas coisas de comportamento. Eles frequentavam um botequim efêmero, mas que marcou a época e mudou várias coisas nos costumes, que foi o Bucheco, um bar que existiu numa sobreloja ali atrás da Faculdade de Direito, como é que chama aquela rua? Guajajaras. Enfim, então você tinha uns polos, naquela Minas assim, meio letárgica, meio doméstica, muitíssimo católica e tal, você tinha de repente uns grupinhos ali, agitando umas outras coisas, tinha uma inquietação ali que era bem legal. Beto, desculpa insistir nisso, mas eu acho que é um ponto que a gente pode enlaçar uma história. Conta pra gente como é que foi a saída de cada um dos expoentes dessa geração daqui de Belo Horizonte. Por exemplo, como o Drummond decidiu sair, como o Fernando. Você encontrou um ponto comum nisso? Olha, eu acho que uma coisa comum era algo que meio que expelia as pessoas. E que eu acho que valeu, mesmo. sem querer ser autorreferente, isso valeu um pouquinho para a minha geração também. Depois disso eu não sei. As pessoas, como eu costumo dizer, com grande insistência, Minas melhorou muito depois que eu fui embora. Mas é verdade, porque as pessoas deram para ficar. Antigamente era uma coceira para ir embora. Eu acho que tinha esse negócio. Tinha uma falta de horizontes. Os horizontes eram belos, mas fechados, né? Então muita gente sentia necessidade de respirar mais, de estar onde as coisas acontecessem. Eu botei nesse livro uma coisa uma confidência, não é confidência, um queixume do grandíssimo poeta e grandíssima pessoa Emílio Moura. Emílio Moura falava comigo, tem que ir embora, menino, tem que ir embora daqui, não dá para ficar e tal. E me levou na janela assim, da redação do suplemento literário, onde eu trabalhava, ali com o Murilo Rubião, onde trabalhou o Jaime também. E me mostrou, assim, do outro lado, na outra calçada da Avenida Augusto de Lima, ele falou assim, olha aquele negócio, suponhamos, um bar. Procure se lembrar quantas coisas já houve nesse lugar. Aqui as coisas não têm permanência. Isso aqui é um carrascal, eu lembro a expressão que ele usou, isso aqui é um carrascal. E ele se lamentava, Emílio, de não ter perseverado na ideia de sair. Eu acho que ele deu uma saidinha e voltou. Ele falou, mas por que, Emílio? Eu falei assim, aqui você publica o primeiro livro, não acontece nada. Você publica o segundo, não acontece nada, o terceiro você já não faz.
Eu acho que tem um pouco, assim, tinha, né? Eu me responsabilizo mal e mal até o ano de 70, que foi o ano que eu saí. O panorama era um pouco esse, né? Era, de fato, uma outra Belo Horizonte. Eu sinto, assim, eu me dou muito bem com a cidade hoje, adoro Belo Horizonte. Alguns amigos meus falam que eu sou um irresponsável, porque eu digo isso com a passagem de volta no bolso, né? Eu não dependo daqui e tal. Mas, de fato, as coisas mudaram. Quando eu me lembro, né, no ano de 70, você tinha raríssimos botequins em Belo Horizonte a céu aberto. Era aquela coisa toda fechada, era um negócio meio huis clos, né? Aquela coisa do Sartre, fechado mesmo. E eu acho que isso correspondia a um ambiente moral, sabe? A um fechamento, uma falta de perspectivas. Havia uma falta de... que eu acho que o mineiro hoje resolve isso de uma outra forma. Havia uma falta de mar, uma falta de ver o outro, o que tem atrás da montanha. Eu acho que todo esse pessoal, então, saiu um pouco por isso. Para vários, para estar no lugar onde se trava a luta pelo poder cultural. Uma vez em Paris, quando eu vivia lá, eu tive uma conversa longa com um escritor peruano chamado Manuel Scorza, de quem fui amigo e que morreu já, que é um escritor de sucesso, já era publicado em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. E eu falei, mas Manuel, por que você é um cara que tem 3/4 de sangue índio? Ele era um peruano total, né? Por que você veio parar em Paris? Ele falou assim, e você é um jornalista brasileiro que está aqui também, por que você veio para cá? Não é? Porque nós temos que ir, nós da periferia, temos que ir até o lugar onde se trava a luta pelo poder cultural para que a gente possa se fazer ouvir. Não é para que o mundo se curve nem nada, não, para você ser ouvido. Isso, na época do Emílio Moura, eu acho que era um negócio muito... era uma questão de vida ou de morte, sabe? Eu percebia isso pelo arrependimento com que ele falava de não ter se mandado, não ter, sabe? Para mim, sempre foi assim, tranquilo o fato de que ia sair, ia sair, ia sair. Aquela frase do Otto, né, que dizia que você não, em Belo Horizonte a gente não pergunta se vai sair, pergunta quando, né? O Jacques do Prado Brandão dizia que... Não, alguém disse que Minas exporta mineiros e minérios. Aí o Jacques falou uma coisa também que era que o mineiro que não sai é que tem defeito de fabricação. Isso é tudo uma autoflagelação, né? Uma autoflagelação que não deve ser tomada ao pé da letra, claro que não, mas tem um fundo assim de verdade. Eu procuro imaginar, hoje eu vim no avião lendo aí Drummond, para variar, e pensando o que seria se o Drummond tivesse ficado naquela Belo Horizonte daquele tempo. Sabe, essa necessidade o tanto que faria falta a ele, esse embate mesmo, sabe? Você publicar seu livro, aí vai um cara esculhamba, o outro fala bem, e isso te mobiliza, você começa a produzir mais, né? Acho, pelo que eu acompanho, eu não acompanho assim muito detidamente como deveria, produção literária de Minas Gerais, antes que você me pergunte, mas eu sei que as coisas mudaram bastante. Como é que você colocou no livro essa inter-relação entre as gerações? Por exemplo, Drummond recebia muitos originais, escrevia muita carta para quem o enviava, não é? Você conseguiu... Mais ou menos, hein? O Drummond, assim... O Drummond não tinha muita paciência, não. Ele fez um poema famosíssimo, que ele pede, pelo amor de Deus, parem de me mandar essas coisas aí, que eu não... chama Apelo a Meus Dessemelhantes em Favor da Paz. Não é? Porque também foi excessivo, tem esse negócio. Né? Pô, eu que não sou ninguém, a quantidade de originais que chegam para eu ler, sabe? Agora eu já meio que corto o negócio, também... Deus sabe o que faz, nunca chega um Joyce na minha mão, nem um Scott Fitzgerald, nada, sabe? Chegam umas coisas meio...
Com a minha vizinha lá, que uma vez, quando eu estava na Playboy, uma vizinha me mandou um conto lá de sacanagem que ela escreveu, mas isso é uma outra história. Não vem ao caso. Ela não sabia que eu era o cara que ia ler o conto, nem eu imaginava que aquela senhora cheia de varizes era capaz de escrever um negócio daquele. Não foi publicado. Humberto, e me fala um pouco dessa geração que ficou em Minas Gerais, e contando uns casos divertidos da geração do Drummond, que eles saíam pela cidade afora, fazendo bagunça, tirando placas do lugar, essa coisa. O Drummond, melhor que ninguém, falou desse negócio, né, que havia um excesso de boa educação em Minas Gerais, que ele dizia assim, a gente precisava se deseducar um pouco, precisava botar para quebrar. Né? Então, o Drummond era um moleque, como todo mundo sabe, e não era um moleque platônico, não. Ele é um cara que fazia coisa, todo mundo sabe que ele lançou aquela moda de andar nos arcos do viaduto. Né? É espantoso e talvez deplorável que não tenha caído ninguém, né, naquele negócio, mas as gerações todas subiram ali naquele negócio. Não, e tinha essa coisa, Belo Horizonte é uma cidade completamente parada. Consegue imaginar Belo Horizonte em 1920 e poucos? Era uma cidade de 55 mil habitantes. Monteiro Lobato andou por aqui um pouco antes disso. Diz que o negócio era tão parado que quando ele via alguém na rua, ele achava que o cara estava brincando assim de transeunte. Estava lá um pouco como um figurante, como se a prefeitura mandasse uns caras ficar na rua para dar a impressão que tinha gente. Né? Então tinha essa molecagem toda, né, de trocar. Cada casa tinha lá o seu doutor fulano, que era, sei lá, advogado, ou isso, ou médico, ou dentista. Então tinha essa brincadeira de trocar as tabuletas. Né? Sem advogar em casa própria, foram várias gerações com uma grande preocupação com o texto, né, Humberto? Um cuidado extremo com a qualidade literária, né? Olha, pelo menos assim, bom, a gente sempre fala do que a gente conhece, do que chegou até a gente. Né? Eu não sei como é que era, possivelmente a realidade naquela massa, havia uma quantidade de gente escrevendo muita porcaria naquela época, não é? Como em qualquer época. O que chegou a gente é realmente a turma do capricho, a turma do rigor, a turma que conhecia a língua, né? Enfim, mas toda geração é isso, ou não? Eu fico pensando ali em Vila Rica, né? no século XVIII. O que era aquele negócio ali? Você tinha uma serra pelada, aquela corrida do ouro, você tinha um monte de poetas que escreviam em latim, alguns tramavam revolução. Ninguém se lembrou de comprar um trabuco, né, para aquela Inconfidência Mineira, mas enfim. Você tem um confinamento, esse negócio da montanha, hoje tira-se de letra, mas devia ser uma coisa muito complicada, você morar nesses lugares, né, esses alcantilados assim. Você ter que encontrar com Afonso Borges todo dia, Afonso Borges encontrar comigo, e a gente às vezes se detestar, e você ter que conviver, porque nós estamos ali confinados. É um pouco aquela coisa do Chile, né? O Chile é aquela nesga de território. Você tem o Oceano Pacífico, aqui você tem a Cordilheira. Quem está ali, meu amigo, tem que se entender. Eu acho que em Minas Gerais, daí talvez o negócio das cartas chilenas lá do Tomás Gonzaga, muito a ver com esse negócio, né? Essa coisa de... Tem todo um folclore, inclusive, né, sobre esse convívio um pouco compulsório dos escritores mineiros. Se fosse no Rio, o cara ia para a praia ou ia para não sei o quê, aqui não tinha muita alternativa. Tem uma história que se conta como tendo acontecido aqui, de um escritor assim do terceiro ou quarto time, com tendências a quinto time, que entrou um dia num sebo e passou por aquela experiência terrível, que eu já passei várias vezes, de ver um livro seu no sebo. Sabe, dá a ideia assim de sabe, uma coisa, um enjeitado, alguém te repudiou, sabe, os caras te detestam, tal, venderam o seu livro por meia dúzia de coisas. Então, quando ele viu aquele livro, ele avançou com aquela mão trêmula, assim, pegou o livro,
abriu, era um exemplar que ele tinha dedicado para um cara igualzinho a ele, terceiro, quarto ou quinto time, péssimo, e que eles se detestavam cordialmente. Isso havia, ainda peguei isso em Minas Gerais, essa coisa desses ranços, né? E ele ficou enfurecido com o negócio e ele comprou o livro. Sim, ele fez uma dedicatória asquerosa. A dedicatória era assim: para fulano de tal, atenciosamente, como se fosse um requerimento, sei lá o que, né? Ele comprou, ficou tão puto que escreveu embaixo assim: para fulano de tal, com renovadas atenções. Devolveu para ele. Então, tem um monte de historietas assim ligadas a esse convívio compulsório, né? Você não tinha densidade para ter 2, 3 grupos assim convivendo tranquilamente, não. Uma pergunta, gente? Nascer mesmo, sabe? De ser mineiro e gostar e escrever muito bem. Olha, eu não sei se ser mineiro, aí teríamos que examinar, inclusive, a água, né, para ver o que tem, né? Aquela coisa toda. Não, eu não vejo muito assim, não. Eu acho que você olha para o lado e vê o que as pessoas estão fazendo. Não é? Quando você cresce num lugar, você olha, tem uma turma como a do Ivan Ângelo, do Silviano Santiago, você olha, está ali o Murilo Rubião, sabe? Tem alguma coisa que é muito atraente naqueles exemplos. Você entra nessa jogada. Humberto, aproveita o Murilo Rubião e fala um pouquinho para o pessoal sobre a geração suplemento, da qual você faz parte. A geração suplemento, na verdade, não é um conglomerado, eu vejo como um conglomerado de grupos. Ali a partir da segunda metade dos anos 60, grupos de Belo Horizonte, fora de Belo Horizonte, nenhum deles, me parece, com uma plataforma assim, teórica, uma proposta. Né? Vamos fazer, tipo, por exemplo, os Poetas Concretos de São Paulo, que tinham uma proposta, um negócio meio definido. Não, aqui você tinha um bolo de gente que se encontrou de alguma maneira e que resolveu fazer junto um negócio, fazer um jornalzinho, uma revista, ou nem isso, ou só trocar ali os seus venenos literários, as suas descobertas, né? Porque não tem nada mais maravilhoso do que você aprender junto com uma pessoa. Quando você é jovem, né? Não dá para chegar para o Afonso hoje e falar assim, tem um tal de Dostoiévski aí, um cara maravilhoso. Mas quando você tem 15 anos, isso funciona. Né? E essa geração teve a sorte de haver aqui um cara que eu acho o intelectual mais democrático que eu já vi, que chama Murilo Rubião. Esse cara criou um suplemento literário contra ventos e marés dentro da imprensa oficial. Quando era para criar uma página, ele conseguiu convencer os burocratas a fazer, em vez de uma página, fazer um suplemento encartado no Minas Gerais, todo sábado. Hoje não dá para você imaginar isso. Né? Suplemento que era o único jornal que chegava a todos os municípios mineiros, todos, o único jornal. Eram 270 municípios assim. Tinha uma tiragem de 27 mil. E o Murilo fez ali botou em prática ali uma fórmula que era um pouco aquilo que o Mário de Andrade recomendou à turma do Drummond. Você abrir para mais de uma geração, em vez de fazer uma publicação com esse critério etário só, né, a nova geração ou a velha geração, não, ele misturou um pouco o negócio. Você tinha no suplemento, você tinha um cara novo como o Luiz Vilela, que estava aparecendo, você tinha o Bueno de Rivera, que era um poeta da geração de 45, consagrado, você tinha a colaboração daqui e de fora. Eu falei nessa característica do Murilo como um democrata, ele é um sujeito que publicou no suplemento muita coisa que não atendia ao gosto pessoal dele. Mas ele achava que aquilo tinha um valor, ainda que fosse uma outra corrente. Ele deveria dar um pouco ele deveria abrir para essa turma também. Não é um negócio paternalista, não, mas ele botava ali dentro. E aí eu estou falando não só de poetas
ficcionistas, ensaístas, como estou falando de artistas plásticos. Ele levou uma renca de jovens, né? Como Zé Alberto Nemer, Márcio Sampaio, que trabalhava lá dentro, e vários outros, como pegava um cara de mais velho, pegava, sei lá, o Chanina, que é um pintor, pegava o Álvaro Apocalipse, que era uma geração um pouquinho mais velha que a nossa. Então, o suplemento literário do Minas Gerais, tinha esse nome porque era do jornal Minas Gerais, né? Ele foi um chão onde foi possível dar vez e voz a essa quantidade enorme de grupos de jovens. Tá? Mas não era assim, nunca pensem na geração suplemento como um grupo assim, coeso, não. Havia inimizades lá dentro, me lembro de algumas, tinha um negócio meio... É natural que haja, né? Enfim, foi muito bacana, isso sobretudo nos 3 primeiros anos, até que o Murilo começasse a se cansar das pressões violentíssimas sobre ele, e teve aborrecimentos dos maiores e tal, e enfim, foi muito bacana. Mas eu queria voltar um pouquinho lá no desatino da rapaziada para dizer que nessa leitura que eu fiz agora, eu digo isso porque muita gente, assim, mas o que você mudou? Você botou coisa nova? Eu não botei coisa nova, sabe? Assim, é um livro de 92. Tudo que eu acrescentasse que fosse uma informação posterior a 92, eu ia poderia até enriquecer o livro, mas, poxa, ia virar um outro livro. Aí eu tinha que sentar e escrever toda aquela coisa, né? E em alguns pontos eu fiquei um pouco tentado mesmo, sabe? Eu gosto muito ao longo da narrativa, eu dou uma desgalhadazinha pequena e boto o que eu chamo de uns aliases, né? Você vai contando uma coisa, aliás, são umas estradinhas que você pega assim, que eu acho que são divertidas. Quando eu falei exatamente do Bucheco, esse bar ao qual me referi, no livro está que lá trabalhava um moço que, um pouco adiante, ele fez o primeiro sequestro de avião do Brasil. Está lá o nome do cara, tudo direitinho e tal. Nessa releitura, eu falei, gente, esse cara, ele era casado com uma moça, uma vizinha minha, chamada Dilma Rousseff. Só que é o seguinte, em 92, Dilma Rousseff não tinha nada a ver com... Ela não trabalhava no bar, por exemplo. Se ela lavasse xícara lá, eu podia enfiá-la, né, aquela coisa. E eu pensei, poxa, mas esse negócio é bacana, assim, como diz o brasileiro, é um plus a mais, né? Mas não dá. Se você começa a botar isso, aí você vai longe, né? Tinha uma... E até pequenas brincadeiras. Eu conto muito essa história do viaduto, o trânsito ali de escritores, gerações sucessivas, né, andando ali em cima. E eu pensava nisso um dia, recentemente, mês e pouco, vim aqui e estou voltando para Confins. Começo a passar debaixo de um monte de viadutos, eu não tinha reparado ainda assim que cada qual são viadutos literários, né? Drummond, L. Pellegrino, Paulo Mendes Campos, não sei o quê, não sei o quê. Então me veio uma ideia, assim, boba, mas, enfim, você dá nome de viaduto a essa turma que subia no viaduto, né? E aí isso desdobrou numa vontade de fazer aí uma série de piadas. Então, assim, será que o viaduto corresponde simetricamente à qualidade da obra dos caras, né? Então, como é que vamos fazer daqui por diante? Um escritor introspectivo, nós vamos dar o nome de um túnel, por exemplo. Um cara com estilo mais leve, uma passarela e tal, né? Mas eu resolvi parar com isso. Um pontilhão, não é viaduto. Pois é, e alguns a sarjeta, né? Mais alguma pergunta, gente? Eu li o Desatino em 93. Eu me formei em jornalismo em 92. E aquele final de curso que você está fazendo um monte de coisa e não consegue ler nada que não seja do curso. Eu comecei a ler desesperadamente um monte de coisa em 93. E uma das coisas que eu li foi o Desatino. E já gostava muito de literatura e achei assim maravilhoso. E me deu uma vontade imensa
obviamente, saudosisticamente, de estar naquela época, né? Óbvio. E aí, recentemente, teve Meia Noite em Paris, que todo mundo quis fazer aquele roteiro um dia na vida, né? Todo mundo quis viver uma época passada e quis estar naquela época. E aí, essa semana eu reli o Desatino. É muito legal, né? Porque você tem um outro olhar, né? 20 anos depois. Mas a sensação do desejo de estar naquela turma permanece. Eu acho que é isso que faz uma obra ser clássica, ser permanente, e te dá vontade de reler daqui a 20 anos novamente. Que é essa ausência da perenidade, que é essa permanência de uma história. A história existiu, foi bem contada e eu quero ver, eu quero ler. Acho que isso que é bacana no contador de história. Eu acho que isso que você consegue fazer bem, apesar de ter escrito em 7 meses e das 7 às 9 da manhã, que acho que, apesar dessa dificuldade, isso não vai para o livro. Acho que o livro ele consegue ser um relato muito bacana de uma época que, para quem não viveu, lendo dá vontade de viver. Sabe? Acho que isso é uma... Olha, eu fico muito feliz de ouvir isso, naturalmente. Agora, é aquilo que eu falei. Quando você tem um bom personagem e que você tem boas histórias, sabe, é difícil você tem que ser um barbeiro, né, para botar aquele negócio, você malbaratar esse negócio, né. Eu tenho uma preocupação quando escrevo qualquer coisa, que bom, eu não faço ficção há muito tempo. Enfim, eu quero ser lido. Não é assim um pouco a coisa do... Porque o ficcionista, o poeta, é um cara que faz uma espécie de uma garrafa, joga ao mar e pegue quem possa. Né? Eu não, eu quero ser lido. E para ser lido, eu acho que eu tenho que me desdobrar. Eu tenho falado aí com uma insistência enorme, alguns amigos meus não aguentam mais, essa coisa de que eu não tendo uma religião, eu tenho uma santa padroeira, que é a Sherazade. Né? Que é essa moça? Aquela que salvou o pescoço, ela seria ali decapitada pelo sultão se a história dela não interessasse. Se eu escrevo uma coisa e a pessoa abandona, eu fui decapitado. Na minha relação com essa pessoa, foi inútil ter escrito aquilo. Então, eu acho que tem essa coisa que eu acho que vale para tudo, sabe? Para toda a prosa de não ficção. Eu ouso até dizer que deveria ser uma preocupação um pouco também para os acadêmicos. Não é? Não, mas aí é outra coisa, mas aí é o rigor. Deve ter um jeito, sabe? Quando leio, às vezes, uma tese, eu tenho a impressão, esse cara está querendo me contar um negócio aqui, sabe? E às vezes até me conta, mas de uma maneira tão difícil. Vou dar uma extrapolada aqui. É como se fosse sexo, não é só reprodução, não, gente. Pode ser gostoso. Né? Aquilo pode ser uma experiência prazerosa. Sabe? Eu gostaria que fosse assim, sabe? Eu tenho essa preocupação. Não tenho... Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sabe, assim, você escreveu uma coisa uma frase que obriga a pessoa a ler a seguinte. A preocupação é essa, não estou dizendo que eu alcanço, não, sabe? Mas eu tenho essa preocupação. E no caso do Desatino da Rapaziada, eu acho que foi um pouco uma aplicação de uma técnica que eu aprendi nos bons tempos da Veja, né? Que era de que maneira você faz um texto que tenha um encadeamento, sabe? Que não seja uma superposição de informações, que não seja como uma escadinha, né? Tem duas imagens nas quais eu penso de vez em quando. Uma é naquele filme O Encoraçado Potemkin, que tem aquela cena que o carrinho, aquele carrinho de bebê, no meio daquele motim, todo o carrinho vai descendo, vai escadaria, você entende? Eu, como leitor, às vezes eu me sinto dentro daquele carrinho.
pá, 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 pá. Sabe como? Assim, descendo ali, assim, aos trancos. E tem uma outra maneira de você conduzir. Eu tenho até uma imagem que é muito... Essa imagem é meio grotesca, mas para mim ela é muito viva. Eu imagino um macaco que esteja caindo de uma árvore e ele vai agarrando aqui com a mão ali, com o rabo ali, com o pé, mas ele não descontinua. Eu acho que é um pouco isso a coisa de quem escreve, sabe? Essa empreitada de sedução. Como é que eu mantenho você ali preso à coisa que eu escrevi? A preocupação é essa. É o que se chama de jornalismo literário? Tem jornalismo literário nisso, sim, né? Essa coisa tão equívoca hoje, as pessoas compreendem mal, acham que é jornalismo, você fazer literatura no jornal. Não, não, é só isso, é necessidade de ser lido, né? Eu até chuto um pouco o balde, porque eu acho que todo jornalismo tinha de ser literário. Se você quer ser lido, então você pode lançar mão de recursos da prosa de ficção, tá? Isso não é verdade só para a grande matéria do Gaetalize ou para a grande reportagem que você vai escrever, não. É para coisinha pequena, para a notinha que você vai fazer. Sabe, essa piscada para o leitor, essa tentativa de fazer um aliciamento doce, assim, aliciar o cara e trazer para, poxa, me leia, né? Eu acho que tem de estar no bilhete para a faxineira, se você quiser que ela limpe direito sua casa, né? Bem, gente, mais alguma pergunta? Vamos caminhando para o final. Eu queria perguntar uma coisa justamente nessa linha, sobre a cena literária mineira atual. Quer dizer, aí você falou dessa questão da necessidade do jornalista ter essa pegada de jornalista literário, produzir algo que seduz. O Carlos Fulano, uns dias atrás, estava falando sobre essa não presença, esse não alinhamento entre o ser jornalista e o ser literato nas redações. Hoje é um distanciamento, talvez haja um distanciamento maior sobre isso. Uma opinião assim. Como assim? Dos jornalistas de hoje não serem tanto ligados à literatura como no passado. Não haverem tanto. Eu queria te perguntar a sua opinião disso e junto, se lá de São Paulo você percebe isso aqui ou não, e se em função disso, como você vê a literatura produzida aqui hoje, quer dizer, atualmente. É difícil a gente olhar de dentro, né? No momento principalmente, mas em questão de qualidade, em questão de honrar essa tradição que vem lá de trás, ou essa tradição está se perdendo. Talvez até um paradoxo aí, que se no passado essa galera saiu, essa rapaziada saiu, hoje, mesmo eles tendo saído, a gente identifica essa turma como mineiros. Olha, eu vou pegar pelo fim aí. Eu não estou em condição de dizer nada sobre a produção atual. Eu acompanho de uma maneira muito colateral, muito de raspão, bastante para distinguir, de repente, uma Ana Martins Marques, aquela poeta maravilhosa, não é? Mas são coisas assim, eu não estou, infelizmente eu não tenho hoje como acompanhar isso, então eu não sei como é que é. A questão da fartura ou não de gente dentro das redações que seja também pessoa interessada em literatura, o que eu observo é o seguinte, a exigência do diploma, eu acho que tem aí um papel ruim. Eu caí na profissão num tempo em que isso não era exigido ainda. O que você observava é que iam para o jornalismo várias pessoas de outras áreas que não tinham diploma, embora já existissem os cursos, né, bons ou ruins. E então isso enriquecia o jornalismo muito. Você tinha muito cara que tinha um pé na literatura e botava os três outros no jornal, né? Isso meio desapareceu. Eu, quando converso hoje com turmas de jovens jornalistas, de fato eu não sinto ali que tem essa preocupação com a literatura. Nem sei se devia ter, não, sabe? Eu vejo uma coisa inquietante, que é uma visada muito pragmática. Não é? O cara já no primeiro ano ele quer ir para uma assessoria de imprensa, de não sei o quê, que não tem nada, aliás, a ver com jornalismo, né? É outra coisa, é respeitável, mas
não sei, agora está se falando em voltar à exigência do diploma. Eu acho que é um retrocesso esse negócio, sabe? Não, já foi aprovado, basta a sanção presidencial. É? Bom, não, eu acho que vai para a Câmara ainda, né? Não, foi o Senado aprovou. É? O Senado aprovou, eu acho que isso é regredir. Antigamente você tinha espaço, assim, para sabe, um cara que era Pô, eu vi quantos caras. Um grande amigo meu, que é aliás, neto do Roquete Pinto, esse cara, ele se formou na França e tarará, ele chegou de volta ao Brasil, casado com uma francesa, esse cara não tinha um diploma de jornalismo. E o Jornal da Tarde, de São Paulo, que era um jornal, na época, vamos dizer assim, de vanguarda em termos de texto, em termos de visual, agasalhou esse cara, o Cláudio Boiunga. Ele foi, aliás, um notável biógrafo do JK. Né? Enfim, você tinha lugar para uns caras como hoje. Eu acompanhei muito, eu que entrei totalmente foca numa redação e aprendi com os velhos e os jovens que estavam por ali. Mais adiante, me coube receber fornadas sucessivas de jornalistas, e muitas vezes eu senti que a tigrada chega um pouco arrogante, montada lá no seu canudo, como se fosse, sabe, como se isso significasse o caminho feito. Tudo, enfim, nada contra as faculdades, pelo contrário, elas têm até de ser melhores, né, do que são. Agora, eu me desviei bastante do que você falou, né? Eu não vejo muita... Quando eu olho hoje os jovens escritores que eu acompanho mais de perto os de São Paulo, os do Rio de Janeiro e tal. De fato, não há muitos jornalistas ali, sabe? Mas pode fazer parte também daquele negócio que eu disse antes. Você não tinha muita saída, então você era escritor, você ia para a redação, né? Talvez não seja preciso, talvez seja positivo isso aí. De repente, quando você falava, eu me lembrei de uma época da literatura brasileira, tristíssima, em que havia uma impregnação jornalística muito negativa, né? Um realismo, eu não sei, eu não sou muito do realismo não, sabe? Desse apego a esse naturalismo que usa um pouco, hoje está usando, né? Você vê, tem alguns caras que fazem grande sucesso aí, contando as mínimas misérias que acontecem em todos os lugares e tal. Houve aí pelos anos 70, eu acho que talvez tenha a ver um pouco com a ditadura e tal. Você havia uma produção, você tinha uns caras que faziam um sucesso danado e que eram, no fundo, era uma prosa jornalística meio disfarçada ali de ficção, né? Não vou dar nomes aqui, mas até porque eu esqueci vários já. Beto, muito obrigado. Obrigado a você. Qual que é o próximo livro que você está escrevendo? Está escrevendo um sobre Belo Horizonte, né? Eu estou fazendo... eu devo 2 livros sobre Belo Horizonte. Eu nem falo mais porque está tão... Eu sou um inadimplente literário, né? Como disse ontem um daqueles ministros, eu vou adimplir um desses livros aí. Eu tenho uma encomenda da Companhia das Letras, que é um infanto-juvenil de não ficção. E é um livro sobre Belo Horizonte. Eles têm uma coleção muito interessante chamada Memória e História, que é uma história, alguém contando uma história de um lugar, não é a história, pode ser um recorte qualquer. Isso imbricado com a história de quem está contando. Não é? E então me pediram, eu pensei, poxa, mas Belo Horizonte tudo bem, eu nasci lá e tal, mas o que tem a ver? Aí de repente eu percebi que tem muito a ver no meu caso. O fato, por exemplo, de que meu avô veio para cá quando essa cidade tinha 9 anos. Meu avô era um médico carioca, veio aqui por causa de uma tuberculose. Eu sou um descendente do bacilo de Koch. Né? Porque meu avô veio, ficou e teve filhos, não é mesmo? E, então, esse homem ele participou é uma pessoa que, aliás, o Nava elogia e esculhamba em numerosas páginas lá do Beira-Mar. Hugo Werneck, que é um cara que dá nome a uma praça. Esse cara participou do primeiro grande surto de desenvolvimento de Belo Horizonte, que é o meu assunto, no caso, é Belo Horizonte. E, bom, depois houve um
período de estagnação grande, os anos 20, os anos 30, Belo Horizonte não andou muito, e vai retomar muito com o JK. JK, que foi um prefeito biônico de 40 a 45, mas fez um bem danado à cidade. E por uma... e tem uma coincidência para mim interessante, que eu nasci nos anos da prefeitura JK. Não é? Foi um cara que meio que transformou, não é só Pampulha, não, ele fez várias coisas aí. Ele era chamado prefeito furacão, ele asfaltou, ele abriu, ele mexeu com a cidade. Depois, eu fui menino no governo estadual JK. Inclusive, as filhas do JK estudavam na mesma escola que eu, papapá, tinha aquela coisa. A cidade, o estado de Minas Gerais deu um salto muito positivo naquela primeira metade dos anos 50. E isso completa com eu fui um menino dos anos JK, um adolescente dos anos JK, a partir de 56, quando o JK vai para a presidência. Então tem uma série de pequenas circunstâncias que são historinhas que eu acho que me vinculam a esse negócio, né? Assim, eu e um monte de gente. Eu fui da turma que inaugurou o que hoje se chama Colégio Estadual Central, e que é uma ruína completamente deteriorada, uma coisa passei lá hoje, vontade de chorar ao ver aquilo, né? E que era uma coisa de JK, aquilo é um Niemeyer, gente, aquilo era se vocês virem uma foto do que era o Colégio Estadual, sabe? No limiar assim dos anos JK, que te dava uma impressão que realmente que o Brasil ia dar uma deslanchada vigorosíssima, né? Então tem muito a ver. E culmina, assim, a cerejinha desse bolo aí é que eu assisti a inauguração de Brasília, levado pelo meu pai. Mas, então isso tem tem uma historinha aí que não é a minha história, mas é um pouco a minha cidade vista por alguém que, poxa. Então é isso. E tem um outro livro velhíssimo, todo apurado, sentar e escrever. O problema é que ninguém me cobra. Eu preciso de um... Por isso que eu demorei 17 anos para escrever a biografia do Jaime Ovalle, o Santo Sujo. Foi o inadimplente da Bolsa Vita e mais longínquo que 17 anos. Se fosse um adolescente, já estava dirigindo automóvel, tal, 17 anos. Né? E, enfim, é um livro que vai chamar Praia de Mineiro, ninguém aguenta mais ouvir falar nisso, e que é um pouco uma história de Belo Horizonte, meio descosturada, com um tom de crônica, que tem o Desatino da Rapaziada, que eu acho que a minha praia é essa aí. E é um livro cheio de Belo Horizontices, sabe? Desde o começo, quando já tinha bar, estava construindo esse troço aqui, já tinha botiquinha aí à vontade. E que não vai chegar negócio de comida de boteco, nada disso. Essas coisas de hoje, não, que são muito boas, não me interessam muito não. Mas tem muitos personagens, é bacana esse livro. Valeu, Humberto. Até a próxima, então, querido. Obrigado. Até já.